Olá, bom dia. Meu nome é César Bezerra, sou advogado e eu te ensino a como passar na OAB de primeira. Não importa se você já fez OAB várias vezes ou se você está efetivamente fazendo pela primeira vez. Sou especialista em fazer você ser aprovado de primeira na OAB. E esse aqui é o programa que a gente tem, Cafezinho da Aprovação, tá? Em que é o cafezinho da aprovação do OABeiro, que eu tomo um café com você, para você tomar o café aí, que vai fazer você ser aprovado na OAB, tá bom? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma questão muito comum, que o pessoal vem me relata muito, e que eu já passei por isso também, que é a pressão. Como lidar com a pressão de ter que ser aprovado na OAB. Muitas vezes a OAB é uma das primeiras provas mais amplas que as pessoas fazem após sair da faculdade. Às vezes você nunca passou realmente por uma seleção forte o suficiente para lhe causar tanta pressão. Teve-se suas provas da faculdade, teve ali a questão do vestibular, mas o vestibular faz tanto tempo, né? E afinal você já era muito mais novo ou muito mais nova. E era completamente diferente. Hoje, para você fazer o OAB, talvez você nunca tenha feito concurso jurídico, talvez você nunca tenha feito concurso público. Ou se já fez, ou não, ou se já fez algum concurso público. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também já fiz muito concurso público. Mas o clima que existe na OAB é diferente de qualquer coisa que eu já vi. Por quê? Porque existe uma série de fatores ali que realmente deixam você mais nervoso ou mais nervosa na hora de fazer a prova. Existe um contexto, existe muita gente fazendo, existe os seus amigos e sua família ao redor. Meio que todo mundo sabe de uma forma ou de outra, todo mundo da sua família, de uma forma ou de outra, sabe que você vai realizar aquela prova. Espera que você faça a prova, espera que você passe na prova. Tem também as questões dos seus colegas de classe, seus amigos de faculdade, que você às vezes fica vendo ali que muitos deles passaram e você talvez não passou. Ou você fica ali antes mesmo de fazer a prova pensando, pô, como é que vai ser se eles passarem e eu não passar? Né? Com que cara eu vou chegar em casa, com que cara eu vou conseguir encarar e dizer para mim mesmo que eu não fui capaz de ser aprovado na OAB, apesar de ter feito tanto tempo do curso jurídico, do curso de direito. Eu sei bem como é isso, é realmente bem tenso esse momento. Existe, repito, como pessoa que já fez muitos concursos públicos, eu digo que a pressão e o clima do que acontece na OAB é completamente diferente. Por isso, é importante você saber lidar com a pressão na hora de fazer a prova e durante os seus estudos também, para fazer a prova da OAB. Que você conseguindo lidar com essa pressão, você vai conseguir ter um desempenho melhor. Porque o seu desempenho na prova não é só uma questão racional. Desempenho em uma prova também é uma questão emocional. Existe o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo também. Não adianta você saber o assunto, você chegar na hora da prova e não conseguir responder as questões, não porque não sabe, mas não conseguir responder as questões porque está muito ansioso na hora de responder a prova, ou está exageradamente preocupado com o seu resultado. Eu conheço pessoas que literalmente a pessoa na hora de fazer a prova tem um verdadeiro pânico. Eu conheço pessoas que na hora de fazer a prova tem um verdadeiro pânico. Eu conheço pessoas que na hora de fazer a prova ficam com palpitações cardíacas, que ficam com reações físicas mesmo, de aceleração do batimento cardíaco. Eu conheço pessoas que ficam enjoadas na hora de fazer uma prova, que até, enfim, relato que estava sentindo como se o coração fosse sair pela boca, eu estava sentindo muito mal, eu estava sentindo muito enjoado. Às vezes a pressão baixa na hora da prova. Então existe tudo isso. E obviamente, se chegar nesse ponto, você pode ter alguma dificuldade. Você pode ter problemas na hora de fazer a prova se você simplesmente não consegue
lidar com as suas emoções e com aquela pressão na hora da prova. Você vai ter problema. Não tem quem consiga raciocinar claramente, independentemente se você sabe o assunto ou não. Não tem quem consiga raciocinar claramente se você tá com pressão baixa. Se você tá desesperado, tendo quase com uma coisa de um pânico ali na hora da prova. Então, lidar com a pressão é sim importante. Saber lidar com a pressão é sim importante para melhorar o seu desempenho na hora da prova, visto que o seu desempenho na OAB não é apenas relativo ao que você sabe ou ao que você não sabe. Um dos fatores é saber lidar com pressão. Com a pressão especificamente de ter que passar na OAB. Porque se você não passar na OAB, blá 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 blá, porque você passou 5 anos, estudando direito e aí você não sabe, você não passou na OAB e agora você vai fazer o que da sua vida? Você já deve ter ouvido isso, né? Alguém comentar isso. Principalmente família, às vezes, não necessariamente com intenção ruim, mas acontece muito de ficar lhe cobrando se você vai conseguir passar ou não. Como é que é? Ele vai fazer o que se não passar? Né? Tem sempre isso. Essa cobrança. Desculpa. Tem sempre essa cobrança, tem sempre essa coisa de a OAB é meio que o mínimo que você tem que fazer, que você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Mas a questão é que você tem que lidar com a pressão para você ter um bom desempenho, porque o desempenho na prova não é só racional, do que você sabe ou que você não sabe, mas também emocional. E aí vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre pressão para a gente ver como é que a gente pode melhorar isso, tá? Vamos conversar sobre pressão, sobre como lidar com a pressão. Primeiro eu já dei uma ventilada aqui, que é a questão da pressão. Muitas vezes você tem que tomar cuidado com... Veja, uma das coisas que eu devia dizer, tem várias coisas, mas uma das coisas é cuidado com o ambiente que você está. Às vezes você não tem como modificar o ambiente que você está, somente em questão de família. Você vai fazer o quê? Tem poucas possibilidades. Claro que algumas pessoas da família talvez você possa não lidar diretamente, mas algumas pessoas, repito, não por maldade necessariamente, mas acabam que por incompreensão do seu mundo, por incompreensão do mundo jurídico, acabam lhe pressionando demais. E tem aquelas pessoas que, mesmo sabendo como as coisas funcionam, eventualmente, enfim, você sabe como é estudante de direito, você sabe como é advogado, nem sempre ele está realmente preocupado com você, no sentido de fazer com que as coisas deem certo para você. Às vezes é só uma inveja, às vezes é só uma... tem gente de todo tipo no mundo. A questão é, tanto quanto possível, tente moldar o seu ambiente. Ambiente é fundamental. Eu vou até colocar aqui uma das coisas que você tem que prestar atenção na hora de você lidar com a pressão para fazer a prova do AB, é você prestar atenção no seu ambiente. E por ambiente, eu não digo ambiente físico em si, se está lá frio, se está escuro, se está, enfim. Ambiente de pessoas. Tá? Se você está num contexto em que você só se relaciona, que você só convive com pessoas que estão te trazendo para baixo em relação a essa prova, em relação ao seu estudo, aquilo não... Você vai, de uma forma ou de outra, você vai ser influenciado. Isso vai afetar no seu desempenho. Então, procure, tanto quanto possível, se afastar de certas pessoas que não estão lhe contribuindo positivamente para você. Você sabe do que eu estou falando, tá? E sempre aquela pessoa que está ali meio que só para sugar, que só para falar mal, que só para dizer que não vai dar certo. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é o AB, a pessoa não sabe nem o que é direito, a pessoa não sabe nada. Às vezes é até estudante de direito e não estuda nada, e ela existe meio que só para lhe colocar para trás, só para lhe colocar para baixo. Cuidado com esse tipo de coisa. Muitas vezes você não está preparado para lidar com pessoas desse tipo, e às vezes a solução é mesmo se afastar dessa pessoa, ou se afastar desse tipo de relacionamento. Por quê? Isso vai, de uma forma ou de outra, te prejudicar na hora de lidar com pressão, porque a pessoa vai ficar colocando pressão em você, você não vai saber
lidar com essa pressão e você vai ser afetado por isso. E o seu desempenho na prova vai ser afetado por isso, porque, repito, desempenho na prova não é só uma questão racional do que você sabe e o que você não sabe. Tem também uma parte emocional subjetiva e um dos elementos dessa subjetividade é você estar num ambiente de pessoas que sabem o que estão fazendo, que vão te estimular positivamente nas suas conquistas, nos seus estudos, para conseguir ser aprovado na OAB. Se você está num ambiente errado, você vai sofrer por isso, você vai ser influenciado negativamente. Não tem tanto o que você fazer. Ah, professor, mas assim, tem coisa que eu não consigo. Tem coisa que, assim, eu vou pro trabalho e tô lá no estágio, ou tô lá na faculdade, fazendo meu TCC, fazendo tal. E tem o pessoal lá que são os estudantes, que são meus colegas também, de alguma forma, que ficam falando coisa que eu não vou passar, e que é muito difícil, que todo mundo reprova, e blá, blá, blá. Sempre tem essa ladainha, sempre tem esse pessoal. Eu sei. E trabalho também, como é que você vai fazer? Você vai lá pro estágio, você vai lá pro seu trabalho, e tá lá o seu chefe. Se seu chefe coloca pra baixo, e aí, você vai fazer o quê? Né? Você tá lá, ou então aquele colega do trabalho, você tem que lidar com ele. Veja, se é esse o caso de pessoas que você tem que lidar com ela de uma forma ou de outra, tudo bem, você vai lidar com ela, mas faça isso de maneira profissional. Tente não se influenciar. E assim, não pega amizade com esse tipo de pessoa, né? Tá? Tanto quanto possível é ali. Se você está no trabalho, você trata profissionalmente e pronto. E por outro lado, tenta sempre se cercar de pessoas que vão lhe estimular fora daquele contexto. Então, não estende essa relação de pessoas que estão lhe sugando, porque isso vai lhe fazer mal. Tá? Isso vai fazer com que você fique mal mentalmente, e isso vai debilitar a sua capacidade de lidar com pressão. Porque uma coisa é a pressão em si. A pressão em si, ela existe no sentido de exigir que você tenha o seu desempenho na prova. Mas o mais importante da pressão é saber como você lidar com ela. Qual é a forma como você reage à necessidade de passar. Eu conheço pessoas que diante de pressão por resultado, a pessoa vira, sabe, vira um bicho, vira uma máquina. Por quê? Porque são pessoas que sabem pegar, que conseguem pegar essa coisa negativa, vamos dizer assim, ou pesada da pressão por resultado, pressão para passar na OAB, e transformam isso numa coisa positiva, né? Tem até um clichêzinho, não sei se você já ouviu, né? Que diamantes se fazem sob pressão. Diamante nada mais é do que grafite, né? Diamante nada mais é do que... Não, carbono. Diamante nada mais é do que carbono pressionado e grafite pressionado. Na verdade, assim, o grafite é composto por carbono e o diamante também, se não me engano é isso. E aí o grafite sob extrema pressão se transforma em diamante. Então, tanto o grafite quanto o diamante são feitos de carbono. Qual a diferença? O grafite, ele tem uma pressão muito menor, ele é formado sob uma pressão muito menor que o diamante. Então, as melhores pedras preciosas, como o diamante, são feitas sob alta pressão. Portanto, se você quer se desenvolver, sim, a pressão ela vai ser um elemento importante. E aí está virado de jogo. Ao invés de pensar na pressão por resultado para passar na OAB como algo negativo, que está lhe trazendo para baixo, que está fazendo você não conseguir estudar, ao contrário. Essa pressão pode ser utilizada para fazer com que você consiga estudar melhor e que você consiga ser aprovado por causa da pressão. É ela a sua auxiliar para você conseguir o seu resultado. Ela vai lhe ajudar, ela não vai lhe atrapalhar, muito pelo contrário. Ah, professor, mas como assim me ajudar se eu fico... vamos falar a verdade? Se tem pressão, você fica estressado, tá? Você vai ficar estressado. Mas o estresse no sentido de fazer você ter a obrigação de ter energia, ter foco e trabalhar para você conseguir aprender. Isso dá um estresse. Porém, repito,
Se essa pressão e esse estresse for feito do jeito você souber lidar com isso, você pode usar isso como um motor para você conseguir ser aprovado. Como motor e não como obstáculo. Então vamos lá. Eu estou dizendo aqui e veja o que eu estou dizendo. Que isso é bastante contra-intuitivo e pouquíssimas pessoas conseguem prestar atenção nisso e conseguem lidar com isso da forma correta. A grande maioria das pessoas que vão fazer a OAB, elas não têm a maturidade suficiente de conseguir entender, conseguir lidar com a pressão de maneira positiva, para pegar aquela pressão por passar como combustível e como motivação para você conseguir ser aprovado, conseguir estudar mais, estudar melhor, estudar com mais empenho para você conseguir ser aprovado. A maioria das pessoas não, vê, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, e isso vira um obstáculo, isso vira um estresse, isso vira uma tensão, e um estresse no sentido ruim de você não conseguir, você não consegue mais estudar, você às vezes não precisa nem chegar na hora da prova, você às vezes durante o estudo mesmo, você fica com as reações físicas adversas ali. Tem gente que tem, repito, palpitações cardíacas, tem gente que fica até com pressão baixa, que passa a desenvolver problema de saúde porque não sabe lidar com essa pressão, e isso acaba sendo um obstáculo, tá? Professor, você está dizendo que tudo bem, mas eu não sei lidar com a pressão mesmo, vou fazer o quê? Eu não sei lidar com pressão. Calma. Tem algumas maneiras de você conseguir lidar com a pressão, independentemente se você acha que sabe ou não. Ninguém sabe, nasce sabendo ou deixa de nascer sabendo. Existem maneiras de você conseguir fazer isso. Uma delas eu já vim te ler aqui e vou repetir. É a questão do ambiente. Quanto mais você estiver junto de pessoas e de grupos que estão fazendo aquilo de maneira séria, e estão fazendo aquilo de maneira positiva, estão fazendo a OAB de maneira positiva, de vai dar certo, vamos estudar, vamos se empenhar, não vamos ficar com fofoca, não vamos ficar com tititi de é muito difícil de passar, ninguém passa, todo mundo reprova. Então, se você está num ambiente bom, que as pessoas realmente estão querendo passar e estão querendo ajudar, estão se empenhando, são pessoas dedicadas por isso, o mero fato de você estar dentro desse ambiente, relacionamento, o mero fato de você estar junto com essas pessoas, vai fazer com que você mesmo acredite mais em você e você mesmo consiga desempenhar um estudo e uma aprendizagem muito maior, tá? Sabendo e conseguindo lidar com a pressão. Se você tiver num ambiente muito bom mesmo, onde todo mundo está ali super empenhado, super focado e com aquela garra de passar, você vai ver o seguinte, você vai ver que está todo mundo empenhado com aquela garra de passar, se você está nesse ambiente, você vai ver que a pressão, primeiro, vai ser uma coisa que você vai se acostumar, de alguma forma, você vai passar a se acostumar com isso, e em certo momento você até esquece que tem esse negócio de pressão. Fica tão natural no seu dia a dia, fica tão óbvio, que faz parte do seu comportamento, do seu dia a dia de estudo, e você esquece. Professor, mas mesmo assim, veja, eu até estou num ambiente bom, eu acho que eu estou junto de pessoas que estão realmente querendo, que estão se dedicando, estou fazendo tudo que você está falando. Mas assim, professor, é muita coisa, professor. São 20 matérias, eram 17, agora colocaram eleitoral, cidadania eleitoral, financeiro, previdenciário. É muita matéria, eu fico nervoso, fico nervosa, porque é muita coisa. Não tem santo que consiga lidar com isso de maneira tranquila. Se eu dizer, vamos lidar com a pressão, vamos ver a pressão de uma maneira positiva e tal, mas eu não consigo, são muitas matérias, eu tenho a sensação de que eu não vou aprender nada, que eu não vou conseguir lembrar nada, e você pode falar o que você quiser, que pra mim não dá. Eu não consigo. Então eu faço o seguinte, eu entendo o que você está falando, realmente a OAB, ela vem com uma carga de matérias que assusta. Para você que não sabe, a prova da OAB ela tem mais, e eu não quero falar isso para assustar, né? Estou fazendo um negócio aqui de como lidar com a pressão e vou assustar vocês, não. Mas assim, o fato é,
A prova da OAB, ela tem mais matérias que muita prova de juiz e promotor por aí. É isso aí. Tem mais matéria que muita prova de juiz e promotor por aí. Quer ver uma coisa? Prova de juiz estadual e de promotor estadual não cai previdenciário, por exemplo. Não cai. A maioria também não cai financeiro. Quase nenhuma cai financeiro. Tributário cai, mas é pouco. Bem pouco. Então você tem várias matérias. Trabalho, processo de trabalho, só cai se você for fazer trabalho, processo de trabalho. Na OAB, cai. Em provas de juiz, só cai se você for fazer justiça do trabalho. Na OAB cai. Trabalho, processo de trabalho. Em provas de juiz, só vai cair internacional, por exemplo. Normalmente, se você for fazer provas para a área federal. Na prova da OAB cai. Internacional. Então, assim, fica claro que existe uma questão que é: a prova da OAB não é feita para você realmente saber todas aquelas matérias. Não foi feita para isso. Nem pessoas experientes, repito, talvez nem pessoas que já passaram em provas difíceis aí de juiz e promotor, elas vão pegar a prova da OAB e vão saber todas aquelas matérias. O objetivo da prova da OAB é você tirar mais de 40 pontos, não é saber tudo. E por que eu estou falando tudo isso? O que é que isso tem a ver com pressão? Isso tem a ver com pressão porque quando você está diante de algo que é muito grande, você tende a se sentir sobrecarregado com aquela pressão e aí você para de enfrentar o problema. Se você está, de uma forma ou de outra, com um problema muito grande, com uma meta muito grande, com um desafio muito grande, o que é que você tem que fazer? Partir. Isso aí, partir. Dividir. Tem um adágio muito conhecido que é dividir para conquistar. Isso se aplicava em guerra lá na época que foi feito, mas hoje se aplica sim em várias coisas da nossa vida, inclusive em estudo. Inclusive no estudo para OAB. Você tem que pegar aquela multidão de coisa para estudar e dividir. O seu objetivo do dia é pegar a meta do dia e fazer ela com perfeição. O seu objetivo, vamos lá, hoje você vai estudar, não sei o que é que você vai estudar hoje. Suponho que hoje você está programado ali para estudar, não sei, processo penal, você vai estudar lá prisões cautelares, medidas cautelares, tá? E dentro das medidas cautelares, você vai estudar lá prisões cautelares, você vai estudar lá prisão preventiva, você vai estudar prisão temporária, leis, se não me engano, esqueci da lei da prisão temporária, mas você vai lá estudar a prisão temporária, artigo 313, está na prisão preventiva, 300 e pouco, está a prisão preventiva, você vai estudar lá cautelares diversas da prisão, lá no processo penal. Os requisitos da prisão preventiva, os fundamentos da prisão preventiva, tal. Beleza. O seu objetivo hoje o seu objetivo é estudar medidas cautelares no processo penal. O seu objetivo hoje é estudar medidas cautelares no processo penal. O seu mundo hoje é estudar medidas cautelares no processo penal. A sua vida hoje é estudar medidas cautelares no processo penal. Se sua meta é essa, a sua prova da OAB hoje é essa. Como assim, professor? Eu estou estudando para a prova da OAB como todos, não estou estudando só a meta de hoje. Mas não importa. Todo dia é uma prova. Todo dia tem que ser uma prova. Todo dia tem que ser um começo, um meio e um fim. E é todo dia que você tem uma responsabilidade. Porém, a responsabilidade... professor, mas aí eu estou dizendo que eu não estou sabendo lidar com pressão. O senhor quer me colocar pressão todo dia? Quero colocar a pressão todo dia. Mas a pressão de todo dia não vai ser uma pressão gigantesca de passar na OAB. A sua pressão de hoje vai ser estudar o danado da meta de hoje. Entendeu? Estudar a meta de hoje. O seu mundo, o seu desafio, o seu drama tem que ser um drama dia a dia. Não pode ser um drama total. Porque no momento que você olha para a OAB, você fica assustado. Nossa, muita coisa, muita matéria. Como é que eu vou decorar tudo isso? Mas se você esquece, se você reduz, se você corta aquilo ali, esquece que tem OAB. O que é que você tem? Você não tem nada. Finge que hoje você tem que fingir que só vai cair o que você vai estudar. Então foca naquilo ali.
Então, você vai estudar processo penal. Desculpa. Você vai estudar processo penal, você vai estudar medidas cautelares, o seu mundo é esse, a sua prova é essa. Tudo que você precisa se preocupar hoje é com o dia de hoje, é com a meta de hoje. Como se a prova fosse cair só isso. Se você faz isso, você está tendo uma pressão sobre você? Tá, porque você tem essa responsabilidade. Você vai descobrir que não é assim tão fácil aprender ali as cautelares diversas da prisão, aprender todas as cautelares no processo penal. Mas se é só isso, só isso dá. Pelo menos hoje dá. Então vamos estudar só isso hoje. Agora vamos estudar direito. E vamos se pressionar por isso. Esquece a pressão geral. Fica só com a pressão de hoje. Ah, mas eu quero saber tudo. Não. Esquece. É só hoje. É só isso. Faz isso. Faz isso hoje que você vai, primeiro, aprender a lidar com pressão. Saber que pressão não é esse problema todo. Porém, você vai lidar com ela de maneira adequada. Você vai lidar com ela de maneira que você consegue ver aquilo como possível. Porque, repito, a OAB como um todo assusta, mas a meta do dia não assusta tanto assim. Principalmente se você fez a meta de maneira correta, que é pequena o suficiente para você conseguir lidar com ela sem drama. Então, essa diferença de visão de longo prazo para você fazer a prova, com uma visão de curto prazo de você fechar ali aquele conteúdo do dia, é fundamental para você conseguir lidar com a pressão para fazer a prova da OAB. Então, a gente falou sobre ambiente, a gente falou sobre dividir para conquistar como grandes coisas para você conseguir lidar com a pressão. Eu dei vários exemplos aqui de como é importante você aprender a lidar com essa pressão de uma maneira positiva para você conseguir usar ela como combustível para a sua aprovação e não como obstáculo. E como fazer isso, tá bom? Hoje, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, por hoje. Esse aqui foi o cafezinho da aprovação. É o programa que a gente faz de segunda a sexta, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. É o cafezinho da aprovação do OABeiro, para você tomar um café comigo, com temas, com coisas recorrentes que o pessoal vem me perguntar e vem me pedir para falar, como dúvidas, como dificuldades que você tem para conseguir ser aprovado na OAB. Meu nome é César Bezerro, sou advogado, ensino você a como passar na OAB de primeira. Não importa se você já está fazendo pela primeira vez ou se você já fez várias vezes. Eu ensino você a passar de primeira, como eu mesmo fui aprovado de primeira na prova da OAB, tá bom? Então por hoje é isso. Amanhã a gente volta novamente às 6 da manhã aqui com você, trazendo algum tema, alguma dificuldade sua. Então qualquer coisa que você queira que eu comente aqui, me manda no direct. Eu vou ficar muito feliz de responder e provavelmente vai virar um episódio do nosso programa, tá bom? Tchau, tchau, bom dia, bons estudos. Lembra, foca na meta do dia. Esquece o mundo lá fora, esquece que a OAB tem 50 mil matérias. Seu objetivo hoje é lidar com a pressão de hoje. Com isso fica muito mais fácil você conseguir lidar com a pressão. Vai lá, estuda o que tem que estudar hoje. Ponto final, esquece do resto. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, depois da manhã é depois da manhã. Dessa forma você vai conseguir caminhar rumo à aprovação e quando você menos esperar, você vai estar conseguindo visualizar a prova toda e ser aprovado na OAB.